Olá, pessoal! Olha Pro aqui de volta para mais uma aula, uma videoaula e dessa vez de história. E o nosso assunto de hoje é sobre diversos povos culturais, tá bom? Terra de diversos povos culturais. Peguem o livro de história de vocês, coloquem aí na página 9, né? Porque será a página 9, 10, 11 e vai até a página 12, tá bom? Inclusive, as atividades de vocês é da página 9, que vocês irão fazer logo depois, e na página 12, tá? Ok? E também, lá na plataforma de vocês, eu iria colocar a atividade da página 9 e 12, mas a Pro resolveu deixar, e caderno também, mas a Pro resolveu deixar apenas a página 9 e 12 para vocês fazerem a tarefa, tá ok? Vamos dar início à nossa aula de hoje, não é? Pois hoje a Pro irá falar sobre os primeiros habitantes do Brasil e os portugueses, tá? Depois a Pro fala sobre outros povos, mas hoje será apenas dois: os primeiros habitantes do Brasil e os portugueses. Quais são os primeiros habitantes do Brasil? Olha a pergunta aqui. Quem são eles? Você sabe quem são eles? Então, acompanhe a Pro aqui na leitura do livro, olhando para a tela, que vocês vão descobrir já já quem são eles, pois nessas imagens aqui já dá para ter uma base de quem são os primeiros habitantes do Brasil. Não é isso? Então, a Pro vai sair daqui e vai dar início à aula com vocês, ok? E logo depois desta aula terá uma surpresinha. Pronto, olha só. Essa moça aqui que tá do lado, eu achei ela um pouco parecida comigo. Assim, a expressão, tomei até um susto quando eu vi essa mulher aí. Por isso que eu botei meu rosto bem em cima dela. Eu achei uma expressão assim, sabe? Só muda o cabelo, o jeito, mas... Vamos lá, gente? Olha aqui. Então, quem são eles? São os índios, pessoal. No Brasil, atualmente, existem mais de 240 povos indígenas. Cada povo indígena tem hábitos e tradições específicas, mas, apesar da diversidade, existem semelhanças entre eles que podem ser identificados. Vamos ver sobre a pintura corporal? Olha só, a pintura corporal, veja a pintura no corpo dos índios. A gente sempre observa isso, né? Nos livros, nos vídeos, né? Na televisão, em revistas, né? Olha aqui. A arte da pintura corporal é muito importante para os povos indígenas, pois simboliza o papel que os indivíduos ocupam dentro da sua comunidade, os momentos vividos pelo grupo e os rituais seguidos. A pintura marca ocasiões como casamentos, mortes, adoecimentos, a passagem para a vida adulta, entre outros momentos. As tintas são feitas de resinas vegetais, como do fruto do urucum e do genipapo. É comum que os desenhos feitos nos rostos, olha aqui, os desenhos feitos nos corpos, nos rostos, né? É muito comum, né? Ter tipo assim, formas geométricas, né? Tem tamanhos e formas geométricas, como por exemplo, triângulos, quadrados, retângulos, linhas retas, né? Linhas retas e paralelas, e ao mesmo tempo, linhas curvas. Olha só aqui, né? Esse povo indígena, olha aqui a pintura do corpo, né? Do rosto. Vocês estão observando aí? Esses são índios. Olha aqui, tem no livro de vocês também esta imagem, né? Essa imagem é a imagem de um indígena da etnia Calápalo, fazendo pintura corporal para um ritual na aldeia Aiá, no Parque Indígena do Xingu, ok?
Agora vamos aqui para as construções das casas. Olha só, no livro de vocês tem essa imagem na página 10. Cada povo costuma construir sua casa e organizar a aldeia de uma maneira diferente. O formato, o tamanho e o interior das construções também pode variar. Veja alguns exemplos. Vejam aí no livro de vocês e olhem também aqui. Olha só. Esses são um dos exemplos. Oca é o nome de origem tupi que é usada para nomear as casas indígenas. Elas podem ser mais arredondadas, né, como essas aqui, e ter outro formato, como retangular ou triangular. Ó, tá vendo? Triangular ou retangular. As construções das ocas mudam de acordo com o clima. Olha essa como é, tá? Essa aqui, ó. Esta aqui. Muda de acordo com o clima do local, né? Os materiais disponíveis e o modo de vida das aldeias. Esta aqui já é uma oca diferente, né? Dos índios. Só que, algumas vezes, eles colocam madeiras também, ok? Então, eu quero que vocês coloquem aí na página 11 agora, tá? Que a Pro vai falar sobre a agricultura, a caça, a pesca e a coleta. As atividades, vamos acompanhar com a Pro? Olha só na página 11 aí de vocês e acompanha a leitura com a Pro, tá bom? As atividades fundamentais para os povos indígenas estão relacionadas ao ambiente em que vivem, pois eles são extraídos os recursos necessários para a sua sobrevivência. Dessa forma, a agricultura, a caça, a pesca e a coleta são essenciais para a vida cotidiana nas aldeias. A coivara é uma... Peraí, viu, gente? Aqui. A coivara é uma técnica tradicionalmente utilizada pelos povos indígenas. Ela consiste na utilização rotativa da terra em que são intercaladas períodos de repousos de cultivo nas áreas de plantio. Olha essa imagem aqui de um índio caçando, tá? Olha aqui também, ó. Para a preparação do solo, uma parte da vegetação é derrubada. Depois é feita a queimada, cujas cinzas são utilizadas na fertilização do solo. Geralmente, os homens se ocupam com a limpeza e a preparação da terra. E as mulheres, olha aqui, ó, aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui. Aqui. Pronto. É nessa parte, não é nessa parte, porque eu passei pra cá, mas na verdade era aqui, tá? Sobre as mulheres. As mulheres se encarregam do plantio e da colheita. Aqui já é a colheita, tá vendo? As principais espécies cultivadas pelos povos indígenas do Brasil são os milhos, mandioca, feijão, batata, amendoim e cará. É um tipo de fruto lá deles, dos índios, né? Vamos falar sobre artesanato agora? Olha aqui. Agora sim a Pró vai botar no artesanato, porque naquela hora a Pró passou a imagem errada, tá? Preste atenção aí no nome artesanato, na página 11 do livro de história de vocês. Olha aí. Para o modo de vida das comunidades indígenas, o artesanato também é uma atividade fundamental, já que por meio dele são produzidos diversos utensílios e ferramentas usadas na agricultura, na pesca, na caça e na alimentação, tá? E também nas construções. Alguns dos materiais extraídos da natureza para a confecção de objetos artesanais. Olha só aqui, ó. Penas, barro,
palha, casca de coco. Olha aqui, ó, vários artesanatos, tá? Além disso, os indígenas confeccionam objetos como os bonecos e brinquedos também. Vocês querem ver os bonecos e brinquedos? Olha aqui. Esse tem no livro de vocês também. Observem aí no livro de vocês. Essas são bonecas carajá. São importantes elementos da cultura indígena dos povos carajá. Elas são feitas artesanalmente e o modo de produção é passado de geração em geração, tá bom? Agora vocês observem aqui os índios brincando e observem também no livro de vocês, na página 11. Os brinquedos das crianças indígenas são feitos de modo artesanal, com material retirado da natureza, como o blibloquê, a peteca e vários outros. Olha aqui, os meninos brincando. Esses são os índios brincando. Agora eu quero que vocês coloquem aí na página 12, tá? A gente já falou um pouquinho dos índios e eu quero que vocês coloquem na página 12, que a prova vai falar sobre os portugueses, tá? Mas antes de falar dos portugueses, vocês deixem na página 12, que eu vou falar dos portugueses, mas antes eu quero que vocês assistam, tá? Um pouquinho de um vídeo que fala sobre os índios, tá bom? É um vídeo curto e logo depois a prova vai falar sobre os portugueses, tá ok? Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias, sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos, conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa.
não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos, como os cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Gostaram do vídeo? Pronto, a Pro já explicou sobre os primeiros habitantes do Brasil e agora a Pro vai explicar para vocês sobre os portugueses, tá ok? Então preste atenção nessa explicação que logo depois teremos vídeo também sobre os portugueses, para melhor entendimento de vocês. Então coloquem aí agora na página 12, presta atenção na explicação da Pro e quando a Pro mandar olhar para o livro, vocês olhem para o livro também, tá? Então, um livro na mão, celular ou tablet ou computador também bem próximo de vocês para vocês assistirem esse vídeo, tá ok? Vamos lá? Eu vou sair daqui. Pronto. E vou começar a falar sobre os portugueses para vocês. O povo brasileiro se constituiu também a partir do processo de colonização portuguesa do território que antes era habitado apenas por povos indígenas, não era? Deste modo, a população brasileira tem outras influências e culturas. As desses dois povos, portugueses e indígenas. Os portugueses chegaram em nossas terras em 1500, 1500. Deste período, os europeus provaram uma grande expedição marítima, olha só, para desbravar os oceanos, encontrar riquezas e novas terras. Além disso, os portugueses e outros povos europeus procuravam descobrir diferentes rotas que o levassem ao comércio e da valorização de especiarias originadas das Índias, tá? Que vinha do Oriente. As caravelas eram um tipo de navio. Olha os navios aqui, tá vendo? Eram tipos de navio utilizados pelos portugueses e espanhóis para navegar pelo oceano. As especiarias mais cobiçadas pelos europeus na época da expedição marinha era gengibre, o açafrão da terra, a noz moscada, o incenso de olibano, a cânfora,
a canela, a pimenta do reino e o açafrão. Esses produtos eram utilizados para conservar e dar sabor aos alimentos e também para fazer remédios e produtos de beleza. As especiarias eram revendidas por preço alto na Europa, grandes, né? Bem grandes, gerando grandes lucros aos comércios. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre os portugueses, a prova vai passar aqui um vídeo para vocês, tá bom? E logo depois desse vídeo, a prova volta aqui para saber e para falar um pouquinho sobre a atividade de vocês, que vocês irão fazer daqui a pouquinho aí no livro de vocês, ok? Em 22 de abril de 1500, chegavam ao litoral sul da Bahia, Brasil, as caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Foram 45 dias de viagem, 13 caravelas e 1.400 homens. O encontro entre portugueses e índios foi um choque cultural. Os portugueses acharam estranho os índios andarem sem roupa, enquanto os indígenas estranharam as roupas dos portugueses. No primeiro contato, os índios recusaram o vinho e a comida dos portugueses. Muita coisa era novidade, mas logo de cara, os índios apontaram para os objetos de prata e ouro. Esse fato despertou o interesse dos portugueses. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil, rezada pelo Frei Henrique de Coimbra. Após a missa, a esquadra rumou em direção às Índias, em busca das especiarias. Os povos que habitavam o Brasil na época da chegada de Cabral viviam de uma forma bem diferente. Eles tinham costumes distintos e não conheciam a escravidão. O impacto causado pela chegada dos portugueses é o mesmo que causaria hoje a chegada de uma nave espacial de um outro planeta. Os portugueses realizaram a colonização dos índios de 3 formas: trabalho escravo utilizando a força bruta, a aculturação do índio para que ele fosse separado da tribo e a utilização do indígena como trabalhador assalariado. No início do período colonial, os índios eram vistos como essenciais para os negócios do ciclo de açúcar. A coroa tinha interesse na escravidão indígena, porque eles eram necessários para a produção dos engenhos. Os verdadeiros donos do Brasil sofreram devido à violência, falta de conhecimento, doenças adquiridas por causa das violações sofridas por parte dos brancos e por causa da escravidão. A principal fonte histórica sobre o chamado descobrimento do Brasil é um documento redigido por Pero Vaz de Caminha. A carta conta com detalhes aspectos da viagem, a chegada ao litoral brasileiro, os índios que habitavam a região e os primeiros contatos entre os portugueses e os nativos. Quando usamos o termo descobrimento do Brasil, parece que nossa terra não era habitada e os portugueses foram os primeiros a encontrá-la. Dessa forma, desconsideramos a presença de milhões de indígenas, divididos em várias nações, que já habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses. Será que o termo correto a ser utilizado é descobrimento? O descobrimento pode ter sido, na verdade, uma invasão à terra dos índios. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manaus ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena, aqui sou morador.
Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão, muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Então, fim. Resumindo tudo, os primeiros habitantes do Brasil foram os índios e logo depois chegaram os portugueses à nossa terra, que se chama Brasil, não é isso? Então, aqui, tá? Eram apenas terras dos índios. O Brasil era só terras indígenas. Depois que os portugueses chegaram ao Brasil, né, eles foram construindo casas, prédios, né? E a terra dos índios foram ficando menorzinha, né? Enquanto o Brasil inteiro era dos índios. E ao chegar os portugueses e outros povos, né, que logo depois começaram a habitar o Brasil, a terra dos índios foram ficando, né, o território deles foram ficando menor. Então, vocês aprenderam um pouquinho sobre os índios, que são os primeiros habitantes do Brasil, e sobre os portugueses. E na próxima aula, a Pro irá explicar sobre outros povos, ok? Então, vocês peguem aí o livro de vocês e façam a atividade da página 12, que é rapidinha, é muito pouca, tá? É um diagrama que vocês vão fazer. E também temos atividades aqui, que é na página 9, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!